Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Bom, quem tem filho já passou pela birra, já passou até pelo desafio, mas ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre o transtorno opositivo desafiador, o TOD. Eu não sei se a gente tem ouvido falar muito ultimamente ou se sou eu que tenho ouvido falar muito sobre isso e os pais e os profissionais da saúde mental pedindo informações para saber como lidar com a família e com a criança que sofre desse transtorno. Quem vai responder para a gente todas as dúvidas, todas as perguntas, é o psicólogo Yuri Capelato, que prontamente aceitou o nosso convite e está conosco hoje nesse Freudcast. Bem-vindo. Olá a todos, olá Rose, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês, esperando falar desse tema aí tão atual, né, que se fala tanto, que a gente possa trazer um pouco de luz, explicar um pouco melhor e quem sabe poder ajudar aí muitos profissionais e muitas famílias. Bom, eu comecei a abrir, né, falando que eu estava ouvindo falar muito sobre isso. É uma coisa que está muito mais na mídia hoje, na boca dos pais, ou eu que fiquei sabendo agora, porque às vezes jornalista acha que ficou sabendo que até então a situação não existia, né? Ou realmente ele está sendo mais falado, e aí eu vou aproveitar para você já explicar para a gente o que é o TOD. Sim, eu acredito que já há uns anos já se fala do transtorno opositor desafiador, o transtorno positivo desafiador, o transtorno desafiador opositor, depende muito de como se faz a tradução, né, do inglês para o português. E acontece que está se falando muito mais, acredito, nos últimos 10 anos, 15 anos, porque está sendo muito mais reconhecido, talvez muito mais pessoas sabendo, você consegue avaliar muito mais, e também conseguindo reconhecer esse transtorno, diferenciar de outros transtornos, né? O transtorno opositor desafiador, ou positivo desafiador, o transtorno desafiador opositor, aí depende de como as pessoas já ouviram, ele é um transtorno que acontece muito mais na infância e na adolescência, pode aparecer na vida adulta, mas ele é muito mais recorrente na infância e da adolescência. E ele é um transtorno que aparece de diagnóstico clínico, você avalia, não existe um exame para você avaliar, não existe um teste, não existe um exame médico, físico que se faça. É um exame clínico que se avalia de acordo com o histórico do paciente, com a história que os pais trazem, e que ele tem que ter alguns sintomas, que a gente vai falar aqui, os sinais e os sintomas, que tem que estar presentes, pelo menos nos últimos 6 meses, então não é uma coisa que surge naquele momento, não é uma coisa que a mãe fala, meu filho anda fazendo birra nesse último mês. Isso não é um transtorno opositor desafiador. E é quando aparecem esses sintomas, no mínimo 6 meses, no mínimo 4 ou mais dos sintomas que a gente vai falar, que tem que estar presente nesses 6 meses e que causem algum prejuízo significativo no funcionamento da pessoa. Então, que prejudica o funcionamento dela na família, na escola, nas relações com as pessoas. Então, isso causa um prejuízo. Porque é importante diferenciar das birras, que são normais das crianças. Crianças fazem birras, tem criança lá de 3 anos que é normal falar, não quero fazer algo, não quero tomar banho, quero brincar mais, do que é um transtorno opositor, onde isso acontece com uma frequência, uma intensidade muito maior do que o esperado, para a idade, para o gênero e para a situação. Então, sempre a gente avalia também de acordo com a idade, o que é esperado para aquela idade em relação aos seus pares, em relação a toda a situação. O que são os sintomas? São sintomas de crianças ou adolescentes que frequentemente desafiam autoridades, recusam-se a seguir regras, a seguir orientações sobre o que fazer. Então, é um padrão recorrente, persistente
de comportamento negativo, desafiador, hostil, com figuras de autoridade, com pai, com mãe, com professores, diretores. Não é um comportamento que pode ser avaliado apenas entre os pares, por exemplo, com o irmão. Ele briga muito com o irmão. Isso não é um transtorno opositor desafiador. Então, é uma criança que ele não faz isso só por briga de irmão, ele faz isso muito com os pais, com professores, aparece sempre em muitos ambientes, tá? Ele vai aparecer uma criança que tem muito mais impaciência, uma criança que recusa obedecer regras, deliberadamente tenta aborrecer as pessoas, então ele vai fazer para provocar o outro, culpa os outros por erros próprios, em vez de assumir que ele errou e não quis fazer, ele sempre tenta dar um jeito de culpar os outros. Ele se aborrece muito facilmente fica muito zangado, ele tem argumentos, o tempo todo tenta argumentar para não ter que obedecer. Não são argumentos plausíveis, não são argumentos, são argumentos para gerar comportamento de recusa, para não fazer uma obrigação, alguma coisa que ele deveria estar fazendo naquele momento, tá? Então, envolve muito desse desafio deliberado a tempo todo. O que a gente tem que entender de diferença? Criança com 2, 3 anos que está lá brincando, está tendo muito prazer e tem que parar para tomar banho. Ele vai fazer uma recusa, tipo, deixa eu brincar mais, eu não queria tomar banho, eu brinquei tão pouco. E isso é um comportamento normal, tá? O problema é quando esse desafio e essa irritabilidade e essa agressividade verbal que surgem num patamar muito acima do esperado para aquele momento. Agora, Yuri, por exemplo, você traçou o perfil, né? E quais são os sintomas? Essa criança que tem esse transtorno, ela é agressiva? Por exemplo, ela não faz só o desafio verbal? Se o pai, por exemplo, obriga ela a tomar banho, quando ela não quer tomar banho, ela pode atacar esse pai? O professor na sala de aula, quando diz assim, todo mundo sentado, e ele não quer sentar, não quer sentar, fica em pé, porque ela acaba promovendo ali um desajuste de autoridade, e dependendo de onde ela está, ela provoca até uma situação constrangedora, né? Primeiro, ela parte para agressividade. Segundo, como que essas pessoas lidam com esse tipo de coisa, e se ela tem consciência, porque você falou assim, olha, eles argumentam, só que os argumentos não têm muito nexo naquilo que eles estão falando, no sentido assim, não são plausíveis, né? Como você fazer com que essa criança perceba como ela está agindo? Isso. Essa coisa do argumento, porque assim, eu não vou fazer a lição. Não é porque, tipo assim, professor, olha, eu não vou poder fazer essa lição porque ontem eu caí, eu machuquei minha mão, tô toda machucada, e aí minha mãe pediu, eu tenho uma justificativa para você falar, então você não consegue, mas eu posso fazer de outra forma. É diferente daquele que fala, não, eu não quero fazer a lição. Por que não? Porque eu não quero, porque eu não vejo valor, porque para mim não serve para nada. Então você percebe, e aí você tenta denegrir, você tenta diminuir o outro propositalmente. Toda criança, ou pelo menos assim, toda não, mas muitas crianças fazem isso em alguns momentos, normal. Só que a criança com transtorno opositor, ela faz isso de uma forma muito, muito frequente. Algumas podem chegar à agressividade física. Muitas apresentam essa agressividade verbal, de diminuir, e pode sim chegar à agressão física, e algumas podem, né, desenvolver até mais para frente o que a gente chama do transtorno de conduta, que ela deliberadamente quer fazer mal para o outro. A criança transtorno opositor, ela faz essa oposição, mas sempre frente a alguma regra. Não é que ela sente prazer em fazer mal para o outro. O transtorno de conduta chega um ponto onde eles começam a já sentir prazer e eles não se importam de estar fazendo mal para o outro. O transtorno opositor, ele faz isso como uma reação, só que depois alguns podem, quando passa, fica mal, tá vendo o que eu fiz, mas não consegue ter esse autocontrole. E, geralmente, a gente fala que as crianças que desenvolvem um transtorno opositor desafiador, elas podem ter uma questão genética por trás, então já uma predisposição a ter, mas geralmente aparece isso também como um estímulo do ambiente. Então, aparece às vezes em famílias que têm algum tipo de atrito, famílias com agressividade, famílias
que têm um ambiente conturbado, ou famílias muito permissivas, ou famílias que na hora de dar o limite, elas fazem um bullying, uma agressão, olha o que você faz, e já faz a criança se sentir mal, porque criança, ela não tem que desejar o limite, ela tem que desejar o prazer. Então, uma criança de 3 anos, ela tem que desejar brincar, ela não tem que desejar tomar banho. Quando a gente faz uma agressão com essa criança e fica, tá vendo, você já brincou muito, amanhã você vai brincar mais, você vai acabar ficando doente, você nunca quer me obedecer. Eu faço a criança começar a se sentir mal e pensar assim, puxa, minha mãe quer que eu queira o banho, mas eu quero brincar, eu sou horrível, o que eu desejo é ruim e o que é bom eu não desejo. Então eu começo a assumir que eu sou uma criança ruim, aí eu passo a desenvolver. Isso pode acontecer como comorbidade de outros transtornos. O que é comorbidade? É quando você tem um transtorno primário e não tratando, vai surgindo outros transtornos ao longo da vida. Então, por exemplo, uma criança com TDAH não tratado. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E que um dos maiores comorbidades que surge em crianças com TDAH é o transtorno opositor desafiador. Por quê? Porque ele pode desenvolver sintomas que parecem, tem que ter como diagnóstico diferencial, porque às vezes o TDAH não tratado, ele pode apresentar sintomas que parecem de desafio, mas é muito mais porque ele esquece, porque ele distrai, ele vai piorando, ele começa a ter baixa autoestima, acha que ele não é capaz, então por isso que ele até deixa de fazer lição. Tratando o TDAH, sumiu, então não era um transtorno opositor, era o TDAH que quando trata some esses sintomas. Mas tem aquelas crianças com TDAH que passam a desenvolver um transtorno opositor desafiador, como comorbidade, então passa a ter os dois diagnósticos. Ele tem um déficit de atenção, ele tem uma agitação motora, uma hiperatividade, de ter uma dificuldade de se autocontrolar, então ele sai do lugar, a impulsividade de responder antes de ser perguntado, atrapalha nas relações com os colegas, ele responde uma piada antes do outro estar terminando de falar a piada, atrapalha nas brincadeiras, porque ele responde antes, e aí ele passa a desenvolver um transtorno opositor, onde ele começa, por se achar ruim, começa realmente a ter uma oposição, não vou fazer lição, não vou obedecer, e aí a gente, numa avaliação clínica, tem que diferenciar o que é do TDAH, se trata com psicoterapia, com medicamento, e o que é o transtorno opositor desafiador, porque muitas vezes você melhora o TDAH, mas o transtorno opositor pode se manter, e aí você vê que ele tinha os dois diagnósticos. A gente tem que avaliar... Pode falar. Não, pode continuar. A gente tem que avaliar em diagnóstico diferencial, já falando disso, quando tem transtornos de humor. Porque crianças, quando tem, por exemplo, uma depressão, a gente tem que saber diferenciar depressão de infância e depressão de adulto, que adulto às vezes pode ficar irritado, mas muitas vezes ele fica lá deprimido, ele fica sem ânimo para nada, ou fica achando que tá tudo ruim, com ideação suicida. Crianças deprimidas, muitas vezes elas apresentam depressão por irritabilidade. E aí aquela criança que está mais irritada e mais agressiva, só que na verdade ela não está com transtorno opositor, ela está deprimida. Por isso que a avaliação clínica muito bem feita é importante. Você não faz em 15 minutos numa sessão, você tem que ter uma anamnese muito grande com os pais, avaliar o histórico dessa criança desde pequeno, como surgiu, quando começou esses comportamentos, avaliar como que está a dinâmica familiar, ou como que esses pais estabelecem limites, ou se é uma família, por exemplo, que tem uma incongruência em limites, e um faz sim, o outro não, então a mãe fala não, o pai deixa, o pai fala não, a mãe deixa, e há essa incongruência. Em famílias que o casal se separa, e aí o pessoal confunde separação de casal com separação de pai e mãe, porque casal se separa, mas continua sendo pai e mãe, e eles têm que falar a mesma língua. Tanto quando meus pais se separaram, eu falo não, o casal separou, porque o padre declarou marido e mulher. Quem separou é ex-marido, não ex-pai, nem ex-mãe. E aí, quando acontece essa separação dos pais, em vez de separação do casal, e aí eles entram nessa briga e botam o filho junto, pode desenvolver um transtorno opositor desafiador. Porque agora, a criança começa a ter confusão de como respeitar os limites. Eu acho que essa criança, Yuri, ela sofre demais, né? Porque ela, por ter esse transtorno, ela vai ter dificuldade em relacionamento, ela não vai ser aquela criança margarina que a gente brinca, né? Em que todos vão querer estar do lado dela, na verdade ela vai acabar não indo para as festas, não sendo convidadas, ou até os pais não vão saber lidar com ela. Ela pode desenvolver outros sintomas e traumas
Sim. que vão acarretar muita dificuldade no desenvolvimento psíquico dessa criança? Uma criança com transtorno opositor que não receber ajuda, a escalada muitas vezes é terrível. Por quê? Porque acontece isso, por exemplo, ela vai para casa de um amigo e a mãe do amigo fala, não, você não vai chamar mais esse amiguinho aqui, porque ele não me obedece, ele quebra as coisas, ele não respeita o espaço do outro, a gente fala agora a hora de comer, ele não quer, ele fala que tal parte da casa não pode mexer, ele vai lá e mexe, e aí para de ser convidado para casa de amigos. A escola começa a ter reclamação constante, então aquela criança que muitas vezes a escola não dá conta, e em vez de tentar também buscar ajuda, ajudar a orientar, eles ligam para os pais e falam, vem buscar seu filho, vem buscar seu filho. E aí fica mais um ambiente onde a criança também não consegue ser desejada, nem ser cuidada. E aí ela começa a ter abandono escolar, começa a ter dificuldade de aprendizagem, porque como ela desobedece, ela não faz as lições, ela também não aprende. Ela começa a ser uma criança que começa a receber muito mais crítica do que elogio, porque o tempo todo as pessoas estão tendo que brigar com ela. E isso destrói a formação da autoestima. E aí ela pode desenvolver desde um transtorno de conduta, que é conhecido popularmente como uma psicopatia, pode virar um transtorno antissocial, pode virar uma pessoa com transtorno de ansiedade, pode virar uma pessoa com problemas de autoestima, desenvolvendo problemas de autoimagem, de agressividade, pode desenvolver questões de criminalidade, porque daí é uma pessoa que não aprende a lidar com regras sociais. Por que a gente tem as regras sociais? Para que a gente possa viver em comunidade. Aí, se ele não aprende a lidar com isso, ele começa a cometer crimes sem conseguir perceber. E aí começa a ir para uma criminalidade, porque ele não vai respeitar, e aí onde ele vai ser punido de uma forma que a sociedade pune. O que a gente tem que entender do funcionamento humano, que eu acho que isso que é importante. Tudo que a gente exige de um ser humano, ele não é instintivo, ele não é natural. Nós esquecemos de quando a gente estudou na escola, que existem 3 categorias, os minerais, os vegetais e os animais. E nós não somos nem pedra, nem vegetal, nós somos animais. E nós temos reações animais igual aos outros, inclusive áreas cerebrais iguais aos outros animais. Então, o que é o natural instintivo nosso? A gente cresceu, tô com fome, vejo uma comida, eu quero ir lá e pegar, como um cachorro faz, como um leão faz. Eu sinto uma dor, eu reajo e ataco. Então, a gente tem instintos de sobrevivência, a gente tem instintos de querer pegar, mesmo que não é nosso, de querer fazer o que a gente quer, e aí atacar, como um leão invade o espaço do outro, aí eles se brigam, atacam, e o mais forte sai de perto. Então, nós temos esses instintos dentro de nós, que é o instinto da criança, é o instinto do cachorro. Quando você joga uma bolinha que ele pega e traz para você de volta, você vai tirar a bolinha da boca do cachorro, ele está com raiva, porque é o instinto de proteção, o medo de perder aquele prazer que ele está na boca. É o instinto da criança que está lá com o bonequinho e você fala, vamos guardar o brinquedo agora? Não, eu te odeio. Isso é uma reação natural instintiva. O que a gente exige do ser humano é algo aprendido. A gente desenvolveu as regras da sociedade que exige da gente uma capacidade de autocontrole, então a gente controlar nossos instintos, nossa impulsividade, para seguir regras. Eu estou com fome, mas aquela comida não é minha. Não, eu não posso pegar, eu tenho que pedir, ou eu tenho que ir lá e conquistar minha comida. Puxa, eu quero muito ter um brinquedo, mas é do outro, eu não posso pegar. Eu tenho que perguntar, posso brincar com o seu brinquedo? E se eu não puder, eu vou ter que ficar triste, mas eu não posso tirar da mão dele, isso não é meu. Isso tudo é algo aprendido, não é natural. Natural é a gente agir como animal. Então a gente tem que lembrar que a gente tem a infância e a adolescência para aprender a seguir coisas que a gente impõe, mas para poder viver numa sociedade saudável, onde a gente pode ter uma tranquilidade de ter uma casa sem precisar achar que está sendo invadido, poder construir uma vida onde eu tenho as coisas sem precisar um ficar roubando do outro. Então a gente quer desenvolver capacidades que os outros animais não são capazes de desenvolver, que é essa vida em sociedade, respeitar o corpo do outro, não respeitar para não ter a questão de estupros. Então, tudo isso é algo que é aprendido. Cada um aprende num ritmo diferente. Crianças com transtorno opositor desafiador, elas têm uma dificuldade muito maior de conseguir lidar com essa dor que o limite traz, que é essa frustração de eu ter um desejo e não poder colocá-lo em prática. E por isso que eles partem como um animal, para a agressividade. Como a gente não age com criança igual a gente agiria com um leão. Um leão, se você vai dar uma vacina, você anestesia ele para dar vacina, porque senão ele te morde, ele vai sentir dor. Criança, a gente fala, não vai doer, é só uma picadinha. Que não vai doer? Vai doer sim.
É para doer, é para você sentir dor com vacina, porque você tem que ter um instinto de proteção para sentir dor. Você tem que aprender a suportar essa dor. Lidar a suportar a regra é a parte mais difícil. Então, é isso que eu te perguntar. Quando você chega e tem um diagnóstico desse transtorno opositivo desafiador, qual que é a intervenção junto à família, na clínica, na escola, para poder ajudar essa criança que está sofrendo? Eu acho que essa hora mesmo que a gente entra para falar da questão então, dos tratamentos. Primeira coisa, qualquer família que percebeu que é uma criança que está com sofrimento, está causando sofrimento na vida dela, na vida dos arredores da família, não sei o que, tem que levar para uma investigação. Passar com um psicólogo especializado em infância e adolescência que tem conhecimento, para fazer avaliação, fazer uma avaliação de diagnóstico diferencial. Então, ver se não tem um transtorno de humor, se tem um transtorno de ansiedade, então aquela criança que tem um ritual, porque ela tem uma ansiedade, e quando é tirada do ritual ela fica agressiva. Então, fazer todos os diagnósticos diferencial, TDAH, viu que ela tem um transtorno opositor desafiador, aí ela precisa de um tratamento que envolve, basicamente, sim, uma psicoterapia, que é o principal, onde vai trabalhar com essas modificações de comportamento, ela reconhecer as suas emoções, ela entender quais são as emoções que ela sente na hora, entender quais são os comportamentos que não são, que não facilitam ela, que não estão ajudando ela a desenvolver, e desenvolver comportamentos adequados, trazer recompensas quando ela consegue ter um comportamento adequado. Orientação familiar sempre tem que estar junto, porque geralmente você tem que mudar algumas questões da família em relação a como estabelecer o limite, lembrar que o limite também é sim e não, como conseguir dar um reforço quando ela consegue fazer uma coisa certa, porque se fixa tanto em dar bronca quando faz errado, e a gente perde a capacidade dessas crianças de ver quando ela conseguiu fazer bacana. Aí fica como se, não fez mais do que obrigação. E aí, de repente, a gente não recompensa, não traz um elogio, uma coisa bacana de quando ela consegue ter uma atitude correta. E também, muitas vezes, precisa ser indicado para passar com um psiquiatra, porque se ela tiver alguma coisa de humor ou uma dificuldade de autocontrole muito grande, às vezes precisa entrar com uma medicação para poder ajudar ela a ter um autocontrole melhor. E aí, sim, os resultados das intervenções psicológicas, da psicoterapia e de orientação dos pais, as intervenções dos pais poderem fazer efeito. Porque quando é uma criança que tem uma reação muito explosiva, uma alteração de humor muito grande, pequena alteração de limitação pode fazer essa criança entrar no sofrimento que ela não consegue interpretar, avaliar a situação como ela foi orientada. Então, basicamente, o tratamento é um acompanhamento profissional, com psicólogo, com psicoterapeuta especialista em infância, e muitas vezes precisa também de acompanhamento medicamentoso, e aí você sempre avalia em cada caso. Se tem um transtorno junto, porque transtorno opositor geralmente pode vir com TDAH, pode vir com outros transtornos, então, se ela tem um outro transtorno, aí tem que ter essa avaliação também para fazer o tratamento desse outro transtorno, tratamento medicamentoso do TDAH, de um transtorno de humor. Então, tem que se avaliar a cada caso, porque não é todos o mesmo intervenção. O TOD é uma coisa comum, Yuri, assim, no sentido de que a gente tem um grande número, ou não? As pesquisas atuais têm mostrado muito uma variação, né? Vai muito de acordo da onde é feito, da amostra que se consegue, mas tem pesquisas que já chegaram até 15% da população na infância e adolescência. Isso é alto, é um índice alto, né? É um índice alto. É um índice alto. Se a gente for falar assim, índice de transtornos é um índice muito alto. Se a gente fala índice de, por exemplo, você tem 15% de sobreviver a uma cirurgia, você vai falar, nossa, não é nada. Você vai, meu Deus, eu vou morrer, porque eu tenho 85% de chance de morrer. Mas se a gente for pensar em nível de transtornos, pensando que tem transtornos que tem 1 a cada 1 milhão, não sei, 15% da população, a cada 100 crianças, 15 terem isso, é muito grave. E também eu acredito, assim, como existe a questão genética e existe uma questão ambiental, geralmente a relação, mas então, a gente hoje vive um ambiente, uma sociedade que tem muita dificuldade de dar limites. Então, é isso que eu ia te perguntar. Eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, eu cheguei assim nos anos 70, na história do sexo, drogas e rock and roll, e a questionamento de todos os padrões estabelecidos, e aí essas crianças, elas são filhas dos nossos que já tivemos uma educação mais liberal do que os nossos pais. E aí eu falei, o quanto que da cultura essas crianças estão recebendo para que esse transtorno ele se desenvolva nas crianças. Tem a ver isso ou não?
Eu gosto de contar uma historinha, porque eu falo assim, porque eu até tenho medo quando a gente fala da palavra limite, porque a palavra limite caiu na boca do povo e ficou muito deturpada, né? Todo mundo acha que limite é dizer não. E não é isso. Se a gente for pegar, então, historicamente, até os anos 40, 50, 60, todo mundo fala, era uma educação até rígida, tinha um limite. Mas como que era o limite? Era um limite não era com uma autoridade, era com um autoritarismo, ou seja, aquele limite assim, você vai me obedecer e aí se reclamar. Então eu não permito o outro. Então você não obedece, você não pode nem chorar, se você fizer um ai, você apanha. Engula então, esse choro. Isso. Né? Faz as pessoas crescerem obedecendo regras, mas com uma raiva em relação à regra, porque ela te tira quem você é. E aí vem nos anos 60, 70, esse movimento desse, olha, tá vendo, o limite é ruim, a gente tem que deixar as pessoas viverem, e veio para o outro extremo, que era da liberdade total, aonde, não, você tem que liberar sexo, liberar drogas. E aí o que a gente viu? Um surto gigantesco do uso de drogas, a AIDS nos anos 80, e aí chegou nos anos 90, o pessoal falou, opa, explodiu a AIDS, um monte de gente usando drogas, pessoas perderam a noção dos limites, aumentou muito criminalidade no mundo, porque da onde a gente ficou até os anos 50, a criminalidade explodiu. O que a gente percebe? Opa, liberar também não é legal. Aí vem um outro movimento, que eu chamo aí, carinhosamente, de pedagogismo, onde falaram para os pais, não, tá bom, tem limite, você tem que conversar com os filhos. E aí chega para as crianças e começa, filho, você tem que entender, porque isso que é o cuidado, você tem que entender que é o melhor para você. E a gente viu que isso destruiu a autoestima das pessoas, porque fica muito mais um julgamento e um bullying do que um cuidado. Porque o que as pessoas não entenderam? Que limite é a capacidade de eu colocar uma regra para a pessoa, até onde ela pode ir, até onde não pode. O muro da nossa casa é o limite. Eu quero ouvir música. Eu posso, sim é o limite. Desde que fique dentro da minha casa. Se meu vizinho está ouvindo a minha música, eu perdi o limite. Porque o meu vizinho não tem obrigação de querer ouvir a música que eu escolhi. Percebe? Eu quero brincar com esse brinquedo. Pode, nesse cantinho. Só não pode brincar com aquele outro. Então, o sim também. O limite é dizer até onde, quando, e se, como, e se eu posso ter o meu desejo. E essa é a importância. O limite nunca é para o desejo, o limite é para a realidade. Ah, mamãe, eu estou no shopping e eu quero aquele brinquedo. Que bom que ele quer brinquedo, ele está vivo, ele tem desejo. Ele pode ter esse brinquedo? Aí é o limite. Ah, pode, custa R$2, a gente nunca sabe passear. Ah, tá bom, filho, ó, vou comprar para você. Tudo bem. Ou, filho, é um brinquedo. No dia do seu aniversário, aí eu te dou, você espera até lá. Ou, poxa, filho, o brinquedo é lindo, eu também queria ter, mas sem condições é muito caro. Ah, mas eu queria. Tudo bem que você queria. Eu não posso criticar o desejo, eu coloco a realidade. Eu quero tomar sorvete. Posso? Tá bom, posso. 2 bolas no 2 litros. Eu quero tomar sorvete, mas tô com infecção de garganta. Não. Ah, mas você tá errado de desejar o sorvete? Claro que não, o sorvete é uma delícia. Eu tenho que entender que, apesar de desejar, eu não posso. Então o limite é dizer assim, filho, eu sinto muito. Eu queria tanto, eu sei que você queria. E não falar engole o choro. Pode chorar. Por que as crianças têm dificuldade de se frustrar? Porque a gente não permite se frustrar. Porque a gente tem uma sociedade hoje que só ensina a ter prazer. É o tempo todo prazer. Percebe? É encher de atividade para ter prazer. É fazer querer ter prazer na lição de casa. Não, tem lição que é chata. Eles falam, tem lição que é muito chata. Eu falo, tem. Tem hora que a gente faz lição chata. Tem hora que a gente faz lição legal. Tem hora que a gente faz lição chata. Querem ensinar a ter prazer na vacina. Ah, mas vacina é bom. Não, vacina não é bom. Vacina é importante, ela nos protege. A picada não é bom, não dá prazer. O prazer tá meses depois você falar, puxa, que bom que eu tô protegido e não adoeci. Mas sentir a dor é normal. Agora, pra gente terminar, né, tem esperança nesse tratamento, né? As crianças, como que é quando a criança chega na clínica, tem o diagnóstico e depois do trabalho, assim, elas melhoram? Sim, varia muito de acordo com a gravidade, né? Tem os que são muito mais graves, varia muito de acordo com o apoio familiar, quando a família consegue seguir todas as suas orientações, consegue estabelecer o apoio da escola. Quando a gente tem um ambiente ajudando junto, sempre a melhora é muito maior. Quando a gente tem um ambiente muito contaminado, aí piora muito mais. E vai também muito de acordo com a gravidade da criança, com a presença de outros transtornos ou não. Mas sim, tem uma melhora e geralmente quanto antes você busca um tratamento, uma ajuda, melhor é. Quanto mais tarde se busca, mais difícil se torna.
mas sempre um tratamento é para trazer alguma melhora. Agora vai muito de acordo disso, tipo, eu tô dos 6 anos ele tá assim, com 5 anos, 6, 7, eu vou com 12 anos buscar ajuda, onde já tá aquele adolescente mais rebelde, ficou muito mais difícil. É possível porque a gente tem muitos casos que melhoram, mas é mais difícil, demora mais, é igual câncer. Quanto mais tarde você busca um tratamento, mais difícil é o prognóstico, mas tem tratamento, você nunca deixa de tratar, nunca deixa de ver melhora. Mas quanto mais precoce, melhor o resultado, menor o tratamento e menos comorbidades, menos sofrimento futuro traz. Tá certo, Yuri, muito obrigada por ter participado do Freudcast, foi uma aula, viu? Eu adorei o nosso bate-papo e eu tenho certeza que os nossos ouvintes do Freudcast também estão adorando e vão adorar esse bate-papo. Muito obrigada, viu, Yuri? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi uma honra, um prazer, espero poder ter ajudado e obrigado aí pela confiança no trabalho e parabéns pelo excelente podcast, pelo excelente trabalho que vocês realizam, que ajuda tanta gente. Muito obrigada. E eu quero agradecer a sua companhia, que esteve conosco até agora. Foi assim, eu amei, gente. E a minha filha já tem 19 anos, eu já passei por essa fase, graças a Deus. Mas eu tenho sobrinhos, né? Tenho primos e a molecada que está nascendo agora, e os pais e amigos pais que reclamam e que têm enfrentado esse sofrimento. E eu acredito que esse bate-papo com o Yuri trouxe esperança para a gente, nos ensinou para poder identificar os sintomas e a hora de parar e pensar, olha, precisamos levar essa criança para um psicanalista, para um psicólogo, para cuidar desse problema. E a semana que vem eu vou me encontrar com você novamente aqui no Freudcast, ou mais um psicólogo ou um psicanalista para falar sobre um assunto que tem a ver com a minha vida e tem a ver com a tua vida. Então, semana que vem nós nos encontraremos novamente. Beijo para você, tchau.